Graça e paz, povo de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 do livro Os Descobridores de Deus. Vamos lá? O tema de hoje é Lábios e Corações Aquecidos. A verdadeira história de alguém que agarrou a Deus. Você faz parte do remanescente inquieto que anseia por um encontro com Deus? Os sintomas são inconfundíveis. Seu vício compulsivo por Deus o deixa cansado de jogos de igreja, manipulações de homem, cultos de louvor mecânicos, ginásticas religiosas e emocionais que servem apenas como estímulos carnais. O que acontece quando os que buscam a Deus, entre aspas, o encurralam? Quando você finalmente chega no ponto de encontro, o que faz para prolongar esse momento de interação e de intimidade com Deus? Como você captura o Senhor? É óbvio que ninguém pode realmente agarrar a Deus, mas cativar o coração dele, estabelecendo-se assim um relacionamento íntimo. Muitos de nós já vivemos nessa dimensão, sem nos darmos conta disso. Por exemplo, minhas filhas me procuram constantemente para ajuda ou conselho sobre coisas rotineiras como: Pai, eu esfolei o joelho. Pai, eu estou com sede. Pai, brinca comigo. Às vezes, as escuto me chamando de fora da casa. Minhas duas filhas mais novas gostam de andar pela vizinhança em seus patins prateados, com rodinhas minúsculas. Como um pai responsável, insisto para que usem capacetes e protetores de joelhos e cotovelos. Mas as crianças, de um modo geral, gostam de quebrar as regras de vez em quando. É, portanto, inevitável que de vez em quando algumas delas esfolem os joelhos. Um dia eu estava no escritório de casa e ouvi um grito vindo lá de fora. Você faz ideia do que é ouvir um grito e saber que foi o seu filho que gritou? Nos primeiros 30 segundos, você não tem ideia se foi ele atropelado por um caminhão ou mordido por um cão raivoso. Havia urgência no grito dela. Joguei os papéis em que trabalhava para cima, pulei da cadeira e corri para fora. Quando finalmente descobri que minha filha apenas esfolara o joelho, meu coração já estava muito acelerado, devido à adrenalina. Como uma menina tão pequena conseguiu arrancar-me, com os meus 90 e tantos quilos, de um repouso pensativo e levar-me ao seu mundo em apenas alguns segundos? Evidentemente não foi pela força de seus braços e mãos delicados. Isso seria impossível. Ela o fez apenas com a voz. Havia urgência no grito dela. Lembre-se que Deus não está se escondendo para que não possa ser encontrado. Ele tem um cuidado de se esconder para que possa ser encontrado. Ele quer que você o encontre. Aparentemente, o profeta do Antigo Testamento esbarrou com Deus no templo antes que ele pudesse se esconder de forma apropriada. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Quantas vezes esse profeta entrou no templo antes daquele dia inesquecível em que, entre aspas, agarrou a Deus? Isaías não era o profeta mais velho, nem o mais experiente que vivia em Judá naqueles dias, mas foi o único a ver o Senhor alto e exaltado. O ministério de Isaías estendeu-se por 40 anos, durante o reinado de 5 reis. Nenhum deles, entretanto, foi igual a Uzias. Não é de se admirar que Isaías tenha tido um encontro com Deus no templo quando voltava do funeral do rei Uzias. Ainda lamentava a perda de um dos poucos bons reis de Judá, um grande potencial abreviado, de modo trágico em consequência do orgulho e da presunção religiosa. O pesar de Isaías pode ter sido ainda pior, pois era primo em primeiro grau de Uzias. Isaías lamentava a perda do rei leproso de Judá. O rei Uzias reinou em Jerusalém por 52 anos. Ele subiu ao trono com apenas 16 anos. Uzias é considerado um dos bons grandes reis de Judá. Fez Judá voltar à sua antiga glória, quando Davi e Salomão reinavam. Mas ele não é lembrado por suas grandes realizações, e sim pela queda e morte vítima de lepra. Não há espaço para 2 reis na vida de nenhum de nós.
Somente depois que Uzias morreu, entre aspas, outro rei pôde apresentar-se a Isaías e dizer: Agora eu deixarei que você me veja. Você pensou que a glória do antigo rei era grande demais. Deixa eu lhe mostrar a minha glória. O profeta escreveu, e a aba de sua veste enchia o templo. Naquele dia aconteceu algo a Isaías, que mudou sua vida para sempre. O profeta havia profetizado para sua nação muito antes do seu encontro com Deus no templo. Contudo, depois desse encontro, Isaías não viu mais as coisas da mesma forma. Nunca mais falou ou profetizou da mesma maneira. E o que aconteceu? Isaías passou 30 segundos na presença do rei, alto e exaltado, e isso o mudou, reformou e transformou completamente a sua vida e o seu ministério. Paulo disse: Embora não esteja longe de cada um de nós, ele não está se escondendo longe de nós, mas mesmo assim, quantas vezes ainda dizemos a ele: Ah, Senhor, és tu? Perdoa-nos pela arrogância de adolescente, Senhor Jesus. Estamos ansiosos por ti. Somos crianças implorando: Faça de novo, Pai. Mostra-nos novamente a sua face. Assim como minhas filhas me mantêm preso a elas ao chamarem por mim, circulando livremente pela casa ou exigindo meus cuidados paternos, podemos alcançar nosso Deus através da adoração. Chamamos a atenção de Deus, trazendo-o ao nosso mundo quando as condições são propícias. Em países de temperaturas baixas, camadas de gelo cobrem a vidraça das janelas, apenas quando as condições climáticas, a umidade relativa ao ar e o equilíbrio entre a temperatura externa e a temperatura interna da casa são favoráveis. Não acontece o tempo todo, somente quando as condições são propícias. A adoração funciona da mesma forma. A geada é composta de milhares de milhões de cristais de gelos, formados da umidade e do ar. Cada cristal tem traçado único, que se entrelaçam entre si, formando os flocos de neve. Observar esse fenômeno nos faz pensar no fato de que tais cristais, formadores das estruturas de gelo, estão presentes em todos os lugares. Mesmo nas regiões quentes, de modo invisível, os cristais do gelo estão presentes. Vê-los, porém, somente será possível mediante condições específicas e propícias. Isso pode ser confirmado pelas declarações de cientistas. Essas lindas formas sempre existiram. Estão no espaço invisível, esperando uma vidraça gelada e um dia frio para que se tornem visíveis. Tais padrões não são exclusivos de um país ou de uma região do globo, estão em todos os lugares. Fazem parte dos tesouros de Deus, disponíveis à espera de que condições necessárias sejam alinhadas para trazê-los à luz. Os ingredientes para a receita de geada estão, portanto, presentes na atmosfera, invisíveis a olho nu, apenas aguardando uma ponte, um portão ou uma vidraça surgir entre o mundo invisível e o visível, para podermos admirar as estruturas dos cristais de gelo. Você já manuseou uma peça de cristal de quartzo? Pesquisas científicas comprovam, através da observação da estrutura organizada de moléculas, que tal organização foi possível graças ao ambiente e determinadas condições necessárias à sua formação. Você precisa entender que Deus sempre está presente, por ser onipresente. Sabemos por sua palavra e pelos relatos históricos de homens que tiveram encontros com ele, que o Senhor tem padrões determinados ao mover-se e agir. No entanto, não podemos percebê-lo ou vê-lo enquanto não criarmos condições apropriadas e a atmosfera correta. Deus pode surgir do nada, mas na realidade, ele sempre esteve presente. Os princípios que governam a sua presença são fixos. O problema não é que Deus tenha, entre aspas, desaparecido, e sim que precisamos estar suficientemente propícios. Crie a atmosfera.
Os cristais são visíveis apenas quando a temperatura alcança um determinado nível. Igualmente, no reino espiritual, somente com mudança genuína da nossa temperatura espiritual, seremos agraciados com a percepção da beleza da presença cristalina de Deus. Nesse momento, algo que sempre se fez presente, mesmo que não tenhamos percebido, ser-nos-á visível. Esse algo é, na verdade, a visitação, a presença inesperada de Deus. A adoração cativa o coração de Deus. Lembre-se que Ele não está se escondendo para que não possa ser encontrado. Ele tem o cuidado de se esconder para que possa ser encontrado. Ele quer que você o encontre. No dia em que Isaías o encontrou, de alguma maneira as condições estavam propícias e a revelação da presença eterna de Deus repentinamente surgiu diante de Isaías. Atente para as primeiras palavras do versículo. No ano em que o rei Uzias morreu, a morte e a dependência surgem na vida de Isaías. Até aquele momento, Deus não tinha sido o rei da sua vida. Existiam outros reis. Do mesmo modo, se você tem priorizado o reino carnal, jamais receberá a revelação da presença eterna de Deus. Uzias foi um rei popular que tropeçou no mesmo pecado que Saul cometeu no início do reinado. A causa da lepra de Uzias foi a forma arrogante como lidou com a glória de Deus. Pecou contra o Senhor ao tentar ofertar sua adoração ao seu modo, desprezando as exigências de Deus. Ele conhecia a vontade de Deus, mas preferiu fazer à sua maneira. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: "Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor." Uzias, que estava com um incensório na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Davi demonstrou quebrantamento e genuína dependência da vontade de Deus. Consequentemente, foi convidado às câmaras internas da intimidade do Senhor. Uzias, ao contrário, considerou-se digno e irrompeu nas câmeras de Deus, com oferta imersa na fragrância do orgulho, da arrogância e da presunção. O rei Uzias sucumbiu à sedução do poder. O reino começara bem. Uzias buscou a Deus e experimentou um período de prosperidade. Tornou-se poderoso e afamado, mas acabou sucumbindo à sedução exercida pelo poder. Deus poupou a vida de Uzias, sendo-lhe misericordioso. Basta lembrar a sorte de Uzá, nos dias de Davi, que morreu ao subestimar a santidade de Deus. Ironicamente, o nome Uzá significa poder. O rei Uzias foi apenas entre aspas, Uzá mais bem trajado, que ousou tocar na mesma coisa pela qual o maltrapilho morrera. Ele não havia ainda deixado o templo, e Deus já o marcara permanentemente com lepra, uma enfermidade que tem o mesmo nome da nossa moléstia espiritual. Ele estava impuro. A natureza orgulhosa de Uzias encontrou-se no templo com a santidade de Deus, desprotegidamente. Ao ser confrontado, ousou rebelar-se, desafiando os sacerdotes. Sua natureza impura
subiu à superfície, revelando quem ele era realmente. A partir daí, foi desqualificado para reinar. Seu filho tornou-se o regente enquanto Uzias teve de ser lançado fora da casa real. Enquanto buscou ao Senhor, Uzias prosperou. Ao deixar de buscar, deixou de prosperar. Nem mesmo pôde ser sepultado juntamente com os demais reis de Judá, devido à sua lepra. É provável que Isaías ainda estivesse lamentando a morte de Uzias quando Deus reestruturou a sua compreensão sobre santidade. É possível que a igreja atual esteja sofrendo da síndrome de Uzias. Insistimos em nos aproximar de Deus à nossa maneira, afirmando que tudo está sendo feito para, entre aspas, a glória de Deus. Nossa adoração será aceita, pois sabemos como agradá-lo. Pensamos poder, entre aspas, alimentá-lo com os nossos sermões bem preparados, liturgias frias e cansativas e adoração orquestrada com orgulho e arrogância religiosos, como se ele fosse um animal treinado e acorrentado. Deus está para marcar muitos de nós com uma lepra que nos fará conhecidos como, entre aspas, cortados da casa de Deus, ou, como disse o apóstolo Paulo, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paulo continua advertindo-nos para que nos afastemos de tais pessoas. Será que Deus afastou-se de nós pelas nossas práticas religiosas inúteis? Será que nossa presunção contaminou nossas ofertas e nos desqualificou para habitar na sua presença? A única maneira de sermos curados da síndrome de Uzias é através de uma experiência com Deus, como a vivida por Isaías. A maioria de nós, no entanto, jamais chega a esse ponto. Quando confrontados, ficamos irritados, quando deveríamos nos arrepender. Insistimos em balançar nossos incensórios repletos de ofertas inaceitáveis a Deus. Precisamos verdadeiramente de lábios ardentes e de coração aquecido. Só mesmo uma brasa do altar de Deus poderá curar-nos da nossa arrogância. Devemos orar permanentemente por esse toque, da seguinte maneira: mostra-nos a tua glória, Senhor. Tu disseste-nos para buscar a tua face, mas estamos perdidos em meio às fraldas da imaturidade. Não sabemos o que estamos fazendo. Sabemos apenas que tu estás em casa e que te perseguimos. No plano perfeito de Deus, não existe espaço para mais de um rei. Recentemente, me dei conta de que quando Herodes rejeitou o bebê Jesus, o rei dos reis, criança, foi levado para o Egito, retornando somente depois que Herodes morreu. Se você continuar insistindo em ser o soberano da sua própria vida, Deus sairá de cena e permanecerá à espera de que algo morra para que você novamente seja dependente dele. Aí então, ele voltará imediatamente. As Escrituras dizem que, depois que Herodes morreu, Jesus e sua família voltaram a Israel. Reis carnais, ao morrer, dão lugar ao reinado espiritual e vivificador. Essa é a regra divina, no ano em que o rei Uzias morreu. Isaías era primo do rei e possuía acesso ao palácio. Ele era, entre aspas, o pregador do rei. Mas, com a morte do rei, não parecia mais claro quem tomaria conta de Isaías. Surge então, nesse momento, a dependência de Deus. Criou-se as condições propícias para uma visitação. A geada estampa-se na janela e Isaías diz: "Eu vi o Senhor." Quantas vezes ele havia estado no templo antes dessa ocasião e pensado que havia visto o Senhor? Na verdade, não conhecemos parâmetros para medir a presença de Deus. Viajo com frequência e participo de cultos maravilhosos. Em tais reuniões, muitos poderão dizer: "Fica conosco, precisamos ter muitos outros cultos como esse, nunca experimentamos nada assim." Sinceramente, por mais que às vezes pareça que alcançamos níveis altíssimos de comunhão com Deus, percebo que na maioria dos casos, os crentes não estão preparados para um encontro mais profundo. O que geralmente ocorre é que, ao experimentar um nível de comunhão
entre aspas, a altura do joelho, muitos maravilham-se por tratar-se do ponto mais fundo que já alcançaram. Se o nível subir apenas mais um pouco, entre aspas, a altura da cintura, por exemplo, provavelmente dirão, faremos 3 tabernáculos e ficaremos aqui. Mesmo que você tenha experimentado níveis que alcancem a altura do pescoço, seja grato por cada momento de alto e baixo. Continue buscando. Há mais. Existem águas em que poderemos nadar. Em apenas 3 ocasiões eu pude dizer, é disso que estou falando. Anseio por mais momentos como esses. Sou grato por cada aumento no nível da água espiritual, mas abismo chama abismo. Meu, entre aspas, abismo, clama com sede por águas ainda mais profundas. Sinto-me repetir o clamor de Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Quantas vezes Isaías esteve na igreja e deixou as pessoas maravilhadas dizendo, puxa, que fantástico, incrível. Acreditam ter alcançado a experiência máxima por não possuírem, entre aspas, uma régua capaz de medir o que viviam. Um dia, porém, Deus realmente apareceu. As condições eram propícias para que sua presença fosse manifesta, e repentinamente Isaías viu Deus alto e exaltado. Leia os 5 primeiros capítulos do livro de Isaías e observe o seu contexto. Diz, ai de mim, ai de vocês, ai de todos. Ele teve o encontro que está registrado em Isaías 6. Depois disso, existem mais 60 capítulos de palavras proféticas. Não um ai de mim e ai de você, mas sim, ele estava sentado num trono alto e exaltado, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e maravilhoso Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno. Qual é a diferença? Se você por acaso ouvir, tudo irá mudar. Repentinamente, você se conscientiza de algo. Mesmo que a geada tenha ainda coberto a vidraça, você tem consciência de que ela existe, bastando apenas ajustar a temperatura para experimentá-la. Então, você caça a Deus? Sim. Você agarra a Deus? Sim. Você cativa o seu coração e ele se manifesta. Seu joelho esfolado e o seu grito desesperado traz Deus para a sua dimensão. Como escrevia em A Casa Favorita de Deus. Os serafins de 6 asas estavam fazendo aquilo para que foram criados. Estavam bradando os louvores de Deus com perfeição e movendo o ar com suas asas enquanto cobriam a face e os pés com humildade. Quando Deus Todo-Poderoso ouve o refrão piedoso que sobe levemente do caos da terra, tudo para. Tu és santo, tu és santo. Ele rapidamente comanda as hostes angelicais. Silêncio. Entre parênteses. Quase posso ouvir os anjos sussurrando uns para os outros. Aí vai ele de novo. Enquanto isso, as hostes angelicais que um dia ouviram Lúcifer, o arcanjo, metralhar os céus com uma adoração estrondosa e com canções celestiais de tirar o fôlego, estão dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Desatento a todas as perguntas sussurradas, Deus silencia os anjos e diz a Miguel e a Gabriel: rapazes, vou ter de deixar isso para vocês. Por quê? O que é isso, Senhor? Bem, vejam, eu ouvi algo que simplesmente não posso ignorar. Eu ouvi o canto do redimido novamente. Num piscar de olhos, a presença manifesta de Deus é transportada do céu para o meio de um grupo com o rosto molhado de lágrimas, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus deixa seu trono magnífico no céu e vem à terra para ser entronizado nos piedosos louvores de seu povo. Se você já teve um encontro com a presença manifesta de Deus, isso irá arruinar a igreja para você. Desse ponto em diante, você irá apenas tolerar a igreja. O que você realmente quer é: venha a Deus. Os sermões e as canções cantadas no homem irão deixá-lo enjoado. As simulações o deixarão louco.
O que vocês estão tentando fazer? As pessoas mal conseguem ver o que você está vendo. Elas acham que você está olhando para fora da janela, mas você está procurando o padrão aparecer na vidraça. Vocês nem mesmo estão olhando as mesmas coisas. Nosso Pai Celestial quer que você redescubra a alegria da inocência e do contentamento por sua presença. Quando atingimos a arrogância da adolescência, não podemos cativar o coração de Deus, pois pensamos: ah, é só tu. Ah, é só a igreja. Eles estão apenas cantando outra canção. É só mais um sermão. O processo não é esconder, mas sim encontrar e se alegrar com a sua descoberta. Atrás de cada canção pode estar a recente descoberta de sua presença. Quando súplicas apaixonadas substituem discursos frios, a igreja pode se tornar a celebração da presença dele, o que ela sempre deveria ter sido. Ele sempre esteve esperando, mas as condições não eram apropriadas. Para que a geada apareça, não somente as condições externas têm de estar certas, mas também a temperatura interna. Ela aparece quando essas duas condições são satisfeitas. Quando o quebrantamento aparece em nossa vida, a abertura surge no céu. Isaías talvez tenha tido um encontro no templo naquele dia, pois havia acabado de voltar de um funeral. Estava um pouco mais ferido do que o normal. De repente, sua segurança terrena havia sido cortada, e talvez sentisse que tinha de perseguir uma dependência celeste da presença de Deus. Deus irá se aproveitar de seus sentimentos de desespero para criar uma dependência dele. 30 segundos na presença manifesta de Deus podem mudar tudo, uma nação, nosso destino, e pode rearranjar o nosso futuro. Nunca mais seremos os mesmos. Isaías viveu em uma época de apostasia religiosa. As coisas estavam distorcidas e haviam tomado um aspecto meramente religioso. Algumas pessoas gostam de apontar as coisas que estão erradas na igreja. Tenho novidades para elas. Podemos torcer todos os mostradores e puxar todas as alavancas que quisermos na terra, mas nunca vamos consertá-las. Se você realmente quiser consertá-la, deve fazê-lo nos céus. Você pode ter um encontro com ele bem no meio de uma apostasia religiosa. Seu desespero faz com que você olhe as circunstâncias passadas e ultrapasse o véu. Olhe para além dos sacerdotes e através da fumaça. Isaías esteve no templo muitas vezes, mas provavelmente o que ele viu na maioria dessas ocasiões foi a fumaça dos sacerdotes. Finalmente, ele olhou além da fumaça. Em algum ponto de sua descoberta da presença de Deus, você tem de olhar além dos sacerdotes e através da fumaça. Se você estiver cantando somente porque um dirigente de louvor está cantando, então você parou diante do véu. Mas, se repentinamente você sai dessa dimensão e atravessa o véu, não estará adorando apenas porque alguém está liderando, mas sim porque ele está ali. Existe uma confirmação que vem com a presença de Deus e que muda a nossa perspectiva. Isaías teve um encontro. Ele tropeçou na presença de Deus. Ele viu a glória de Deus e sua veste enchendo o templo. De acordo com a epístola aos Colossenses, Deus desarmou Satanás e seus principados e potestades e fez um espetáculo público. Em tempos antigos, um general vitorioso colocava o pé no pescoço do rei conquistado na praça da cidade e cortava a túnica real de seu inimigo e tirava suas joias. Então, o general levava os despojos reais capturados para que pudessem ser costurados na túnica do seu rei. As joias do derrotado seriam colocadas nas paredes da cidade do conquistador. Você poderia dizer quantas vitórias o imperador havia tirado pelo número de adições que haviam sido colocadas na aba de sua túnica. Isaías viu o Senhor e disse: a aba de sua veste enchia o templo. Quantas vitórias ele havia conseguido? Você acha que teve um encontro com a glória de Deus? Espere até que você tenha um vislumbre dele em sua glória.
Na descrição que Ezequiel faz de Lúcifer, vemos uma lista de 9 pedras preciosas que cobriam a forma angelical original do querubim consagrado, que caiu por causa do orgulho e da presunção. Uma coleção muito parecida está no livro do Apocalipse, incluída numa lista de 12 pedras publicamente colocadas nas fundações das paredes da Nova Jerusalém, a cidade do Rei dos Reis. A questão que apresento é a seguinte: você acha que viu a Deus? Pergunte a Isaías quantas vezes ele foi, entre aspas, à igreja antes de vê-lo realmente. Nunca subestime o potencial de um culto. Se, em imaturidade, você alguma vez bateu a porta e subitamente o viu e exclamou: "Aí está ele, Pai!", tudo o que você vai querer fazer pelo resto da vida será viver na presença dele. É isso mesmo, você vai querer apenas estar com ele. Nunca subestime o potencial de um culto. Deus se esconde? Sim, essa é uma resposta fácil. Mas ele não se esconde para que não possa ser encontrado. Ele tem muito cuidado para se esconder de forma que possa ser encontrado. Em sua infinitude, ele poderia se esconder de forma que você nunca o pudesse encontrar, mas se oculta nas dobras do tempo, para que enquanto você estiver cantando uma pequena canção, fazendo uma oração, possa descobri-lo. Ele não se esconde longe, ele se esconde por perto. Você pode encontrá-lo na adoração. A sua paixão é a maneira de descobri-lo. A paixão, não a perfeição, traz Deus da dimensão dele para a sua. Ele vai transformar o seu louvor imperfeito em perfeito aos seus ouvidos. Ele faz isso da mesma maneira que uma mãe aperfeiçoa as tentativas infantis de seu bebê em expressar seus desejos em palavras pela primeira vez. Deus diz: o que importa não é a beleza com que eles fazem isso, mas simplesmente o fato deles serem minha descendência. Ele preferirá ouvi-lo desafinar em uma música com voz de taquara rachada do que ouvir os serafins de 6 asas cantar salmos sagrados em tons de celeste perfeição. Como fazer para que as condições estejam propícias para encontrá-lo? Número 1. Você pode persegui-lo como uma criança pequena. Se você encontrar seus pés, encontrará sua face. Número 2. Em outros momentos, o desespero traz da dimensão dele para a sua. Ele encontrará você. Na realidade, não existe uma fórmula. Permitimos que a estrutura do homem impeça a paixão da criança. É por isso que o professor mestre disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Às vezes, temos de deixar tudo de lado e dizer: Deus, não consigo te agarrar nem te compreender, mas eu preciso mesmo de ti. Frequentemente, minha filha mais nova me tira de dentro da casa, não por causa de sua integridade, mas sim pelo seu quebrantamento. Enquanto você estiver fingindo que está tudo bem, ele permitirá que você passe por tudo sozinho. O que ele realmente quer é criar um ar de dependência dele. Pare de tentar mostrar sua independência. Comece a mostrar a sua dependência e veja o que acontece. Sou desesperadamente dependente dele. Isaías, o que aconteceu? Eu não sei. Quando aquele que era tudo com que eu podia contar morreu depois do funeral, fui à igreja e simplesmente chorei. Foi aí que ele apareceu. Isaías, ele não estava sempre lá? Sim, ele sempre esteve lá, mas as condições não estavam certas para que ele se manifestasse. Eu captei um vislumbre dele naquele dia. Talvez seja isso o que significa ser um descobridor de Deus. Eu tive um vislumbre, eu o vi, e sua veste enchia o templo. Eu nunca mais fui o mesmo depois que ele tocou os meus lábios. Não são somente suas palavras, mas sua paixão pela presença dele. Quão sedento e desesperado você está? Você está atraindo Deus para a sua dimensão? Você o está agarrando? Você encontrou os pés dele. Agora pode ter um encontro face a face com ele. Deus sempre se esconde nos mesmos lugares, vez após outra. Nada fantasioso, sempre a mesma fórmula.
Porém, você não pode fazer uma fórmula de amor. Se você tentar usar fórmulas e equações, Deus fechará as portas daqueles lugares todas as vezes. Dessa forma, o lugar secreto é um segredo. A paixão não conhece a lógica. A lógica iria dizer a Maria do frasco de alabastro: não faça isso, você não pode se dar a esse luxo. Mas a paixão diz: não posso me dar ao luxo de não fazer isso. O que isso causou? Ela o descobriu. Os discípulos pensaram que tinham a Jesus naquele aposento naquele dia, mas eles o tinham em uma dimensão. Ela abriu a porta para uma dimensão totalmente nova. A temperatura estava favorável e ele mostrou a sua glória. Deus quer mostrar-lhe a glória dele. O Senhor simplesmente está esperando que você torne as condições corretas. A temperatura de seu coração tem de estar ajustada para a ansiedade. Então, a, entre aspas, geada de sua presença vai começar a aparecer na vidraça na qual Deus vem fazer parte de sua vida. Talvez Isaías tenha passado somente 30 segundos na presença do rei, alto e exaltado. De qualquer forma, isso transformou totalmente a vida e o ministério dele. Chamado de o profeta messiânico do Velho Testamento, Isaías é citado no Novo Testamento, mais do que qualquer outro profeta. Depois de seu encontro com Deus, o tema de Isaías mudou. Ele não profetizou mais sobre coisas que ele esperava que pudessem se passar, ou sobre algo que ele imaginava que pudesse ser. De acordo com João, Isaías viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ele havia ouvido e visto por si mesmo. Seus lábios haviam sido purificados e ungidos pela brasa da glória de Deus. Agora ele podia falar sobre sua glória. Em um único momento, Isaías se tornou o profeta da presença divina, mais do que os seus presentes. O encontro mais importante de sua vida pode acontecer quando você voltar de um funeral também. Talvez a morte de seus sonhos ou a morte de seu ministério o conduzirão à presença dele antes dele se esconder para valer. Pode ser que a morte para si mesmo ou para a ambição façam com que você o encontre de surpresa, da 100ª vez que entrar pelas portas da igrejinha no fim do mundo. Como Moisés, vimos muitas coisas, mas queremos uma coisa muito mais do que outra. Mostra-nos a tua glória, Senhor. Buscamos tua face em nossa imaturidade. Não sabemos de verdade como fazer isso, mas sabemos que tu estás aqui. Estamos buscando a ti desesperadamente. É hora de permitir que o rei de todas as outras buscas morra. Deixe que a busca de presença dele se torne sua única obsessão magnífica. Quebra nossos corações, Senhor Deus. Aquece-nos com uma sede incrível até que apenas a tua presença nos satisfaça.